E o jornal americano The New York Times acusou o ministro Alexandre de Moraes de ordenar prisões sem julgamento, bloquear veículos de imprensa e ordenar a remoção de contas nas redes sociais. A reportagem relaciona essas ações à disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, depois do presidente Donald Trump impor tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Empresas como Google e Meta reforçaram contatos com ministros do Supremo, enquanto avançam regras sobre liberdade de expressão e inteligência artificial. A Casa Branca alega que as leis brasileiras prejudicam empresas americanas e censuram vozes conservadoras. Mesmo sob pressão, Moraes mantém o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta trama golpista. Lula acusou Trump de chantagem e planeja ampliar a regulação da taxação das plataformas digitais. Com mais de 210 milhões de habitantes e grande atividade online, o Brasil é um mercado estratégico para as Big Techs, mas segue em confronto com as empresas, alegando combate à desinformação, enquanto críticos enxergam restrição à liberdade de expressão. Piotto deu no New York Times, Brasil, mais uma vez, na imprensa internacional. Essa semana falamos do Wall Street Journal também, agora New York Times. Vamos falar que já está sendo retomada a discussão sobre regulação das redes, mais uma vez, e o jornal americano, então, atentou para essa situação de censura no Brasil. Não somente por parte do governo americano, onde já existem sanções contra ministros do Supremo, mas vamos lá, quando um jornal como o New York Times, que não vai ser acusado de ser de direita ou ser conservador, não tem nem como, vai lá e diz que um juiz condenou, mandou prender sem julgamento, ou seja, desrespeitando completamente a legislação brasileira, como é que você explica isso para um europeu? Ou seja, não vai demorar e países europeus vão se manifestar também sobre o Brasil. Ou seja, se hoje ainda eu vou insistir nessa suposta brincadeira que alguém teria feito dentro do Supremo, nenhum dos ministros assumiu, mas enfim, ainda haverá Paris? Não haverá mais. Do jeito que está, não se o Brasil não tomar pelo menos um mínimo de levar com o mínimo de seriedade a questão de voltar à normalidade institucional. Eu estou falando tudo isso porque é disso que se trata. Quando vem lá o governo americano e diz que hoje há um juiz que manda no país, não tem Congresso Nacional, o Executivo não manda nada, é um juiz. Isso pensa para o inglês que vive numa democracia, o que ele pensa do Brasil. Ou mesmo um francês do Macron, o que ele pensa do Brasil? Um alemão. Ou mesmo os países nórdicos, que de alguma forma tinham lá uma certa simpatia pelo PT, a começar da Noruega. Bom, e aí? Como é que essa gente vai explicar? Não tem mais como explicar. E outra, nessa hora, eles são estrangeiros. Eles não têm compromisso com o Brasil. Tinham enquanto você tinha essa nuvem, né, essa cortina de fumaça escondendo, ou pretensamente escondendo tudo o que acontecia, que nós denunciávamos aqui, mas boa parte da imprensa brasileira não tocava no assunto. E agora o que a imprensa brasileira que estava aqui vendo tudo acontecer em língua portuguesa vai traduzir o artigo do New York Times para comunicar ou contar aos leitores brasileiros o que acontece no Brasil? Como isso se explica? Não se explica. Isso é simplesmente prevaricação. Não é prevaricação porque não é de funcionário público, mas isso é omissão clara, de jornalistas de outros veículos. Mas o público brasileiro já sabe tudo o que está acontecendo aqui. Agora, quando o New York Times vai lá e diz claramente, né, prender sem julgamento, bloquear veículos de imprensa e ordenar a remoção de contas nas redes sociais, coisas que a gente está vendo isso há tanto tempo acontecer. O caso do Constantino aqui, só para lembrar, teve as contas bancárias dele congeladas, e só foram liberadas recentemente depois do caso de uma doença grave como câncer, para tratamento de câncer. Não fosse isso, talvez estivesse ainda com as contas bloqueadas. Outros continuam com as contas bloqueadas. Ou seja, como é que você explica? Um americano não precisa mais, ele já entendeu, o governo americano já entendeu isso de forma muito clara. Mas não vai convencer também nenhum professor ou acadêmico de algum respeito à honestidade intelectual de nenhuma universidade europeia. Nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente europeu, nenhum deles vai acreditar mais em ministro do Supremo. Agora, por que eles demoram tanto a corrigir os erros que eles sabem que eles cometeram? Esse é o fato. Eu quero insistir nesse ponto. A eles não é dado o benefício da ignorância. Eles sabem o que eles fizeram. Eles têm plena consciência. Talvez falte coragem para assumir os erros e corrigir.
Agora, não sei até onde vai dar tempo, porque as sanções vão aumentar e acabou. Agora, por que também o Congresso insiste em não se manifestar? O que deve tanto Hugo Motta e Davi Alcolumbre ao Supremo Tribunal Federal? Olha, a Ana, Diga, Augusto. a Ana sabe muito melhor que eu o seguinte: o Brasil não costumava ser assunto, não costuma ser assunto na imprensa, na grande imprensa americana. Por exemplo, não é um país importante. Não tem, eu me lembro, eu viajava, pegava um jornal americano, você não conseguia nem notícia sobre o Pelé. Não tem importância, para resumir. Agora, aliás, quando eu trabalhava no Estadão, por exemplo, nós assinávamos o New York Times, publicávamos as matérias. Quando saía alguma coisa sobre o Brasil, a gente festejava poder transcrever, justificar o contrato. Ali, então, publicávamos e tal. Se algum colunista, então, dele soltasse qualquer coisa, podia até falar que Pelé estava jogando mal. A gente dava, porque deu no New York Times, deu nisso, deu naquilo. Pois bem, eu fico imaginando as reuniões dos editores de jornais, hoje, nossos companheiros de profissão, a ginástica que eles fazem para não publicar isso aí. Se aparecesse um artigo grande sobre o Brasil, chamada de capa. Aqui, como eles descrevem um país que não existe, Sim. jornais brasileiros, agora a gente tem de se informar sobre o Brasil lendo jornais americanos, além de ouvindo a gente e lendo a Oeste. Se você pega a nossa imprensa estatizada, eles estão descrevendo um país que não existe. E que agora esse absurdo está ficando escandaloso porque a imprensa, o Brasil é um assunto já rotineiro na imprensa importante, na imprensa mundial, que não tem partido, não está ajudando ninguém, não pode ser chamada de bolsonarista, não tem como. Eles estão comentando fatos, dando fatos que eles escondem. Agora, finalmente, a Oeste tem alguma concorrência em outra língua, em outro idioma, porque em português ninguém vai ler isso aí. Então eles estão tendo de não publicar esse material pelo qual eles pagam jornais brasileiros. Eles pagam e não publicam por quê? Porque eles estarão desmentindo o que aparece na manchete deles. E o país descrito pelos jornalistas que falam português. Falam mal, mas falam.